Professor, eu mandei lá na mensagem geral, não sei se você viu, que tem um aluno que não está na equipe, que ele pediu para adicionar ele. Se você puder colocar. Deixa eu ver aqui. Prontinho. É só o Wagner que eu esqueci? Será que eu esqueci mais alguém? Ah, não sei, só o Wagner que pediu lá no grupo da sala. Ah, beleza. Eu acho que eu coloquei alguém errado então no lugar. Eu confirmei tinha 27 membros. Mas beleza. Se aparecer mais alguém, a gente coloca. Enquanto o pessoal vai entrando aí, o que vocês estão achando desse formato online? Tá sendo mais fácil, mais difícil, mais puxado? Pouco tempo para avaliar ainda? O que vocês estão achando? Eu acho que mais assim são os 2 semestres muito rápido. Então a gente tem meio que muita coisa para fazer, assim. Mas o formato, eu acho que a gente conseguiu se adaptar até. É ruim não ter a sala de aula, sabe? Mas pra gente até estudar entre a gente era mais fácil. Mas é o que. Eu até imagino que fica meio complicado mesmo estudar à distância. Questão de sobrecarga, de muito trabalho, eu espero não contribuir com isso. Eu espero que seja mais tranquilo aqui. A gente agradece. Até o trabalho que a gente comentou na semana passada, eu coloquei no Moodle lá hoje, tá? Aí depois vocês podem dar uma olhada lá se tiverem dúvidas aí podem perguntar. Mas a gente discutiu bastante semana passada como que vai ser. Acho que tá mais tranquilo. Professor, eu fui olhar o Moodle para ver os materiais que você disponibilizou e Uhum. para mim aparece 3, 4 vezes a aula 1. Eu consigo ver a aula 1 e a aula 2, o resto para mim tudo aparece a aula 1.
Será que é bug do meu celular ou o senhor colocou errado? Por Aqui curiosidade. não tá assim não, Nari. Aqui tá No assim celular. também. Então não é bug só meu. Tipo Como assim, assim? eu Você consigo clica lá no pegar materiais de estudo? eu consigo pegar o material 1 e o material 2 pra ver. Tipo assim, vou baixar no meu celular material 1, tá lá, aula 1. Material 2 tá lá, aula 2. Do 2 pra frente, todos são aula 1. Mas o arquivo baixa como aula um ou tipo, O, tá o escrito aula 1 pra arquivo, todo mundo? o arquivo baixa como aula 1. Tá, deixa eu dar uma olhada aqui. A visualização também vem como aula 1. Tipo, eu não baixei todos, eu vejo luta pelos quatro Aham, só ver. vendo no próprio Moodle, né? Uhum. Putz, verdade. Tá aparecendo como aula um pra mim aqui também. Deixa eu corrigir isso Hoje o aqui. meu que tá bugado, então. É, mas é um bugado bom, pelo menos, né? Ela consegue ver os bagulhos. Ô, Carol, essa foto que você mandou, pra mim também aparece assim, só que a hora que você clica pra baixar, que baixa como aula 1. Ah, entendi. É porque eu não baixei, porque eu peguei do e-mail da sala que já tinha mandado. Entendi. Tá, já descobri o que eu fiz de errado aqui. Em todos eles eu tinha colocado todos os arquivos, aí ele tá exibindo só o primeiro. Vou corrigir isso aqui. Obrigado, professor. Esse aqui é aquele momento que dava pra falar que foi de propósito, pra ver quem tinha acessado. É mentira, mas não foi de propósito não. Errei mesmo. Bom dia, professor Felipe, tudo bem? Bom dia, alunos. Bom dia. Bom dia, professor. Bom Tudo bom? dia. Vocês conseguiram fazer o professor Felipe ir pro Teams, hein? Prontinho, corrigi lá no Moodle. Tá vendo? Eu acho que não esqueci de nada. Corrigi, já conferi o 6 também, tá pronto, tá corrigido já. O conteúdo que eu coloquei da apresentação 6, alguém chegou a ver? Vamos botar. Não. Pessoal, alguém chegou a ver o conteúdo da apresentação 6? Foi sobre sensores de movimento e posição. Eu vou entender o Estão silêncio. mandando no Acho que não chat, entendeu. professor. Estão mandando no Estão chat? mandando, estão mandando no chat a resposta. Ah, valeu. Eu tava. Não tava nem aberto o chat. Ah, valeu.
Eu tô lendo o chat todo aqui que eu não tinha lido. A Giovana perguntou se era exercício para enviar pelo Moodle, e-mail ou Teams. Giovana, tanto faz, tá? A única coisa que eu peço é que, tipo, se for enviar por e-mail ou pelo Teams, você envia pelo que você achar mais fácil. A única coisa que eu peço é que vai no Moodle depois e clica para responder e informa que você enviou para outro lugar. Só para manter a organização lá no Moodle. Bom dia. Tá falando boa. Aquele RNP trava demais. Ainda não. Eu não. O Matheus olhou ontem, não tinha. Eu não lembro o horário que eu coloquei, Matheus, mas não foi de manhã, não. Acho que foi à tarde. Beleza. Acho que não deu tempo pro pessoal olhar, não. Só pra saber, o cachorro do vizinho latindo tá aparecendo aqui no microfone? Tá, não. Tá não? Tá bem. Pelo menos isso. Bom, acho que como ninguém viu lá ainda, a gente vai comentando então sobre isso daqui. Eu acho que boa parte dos sensores vocês já conhecem. É só aplicando pro que a gente usa relacionado à robótica e como que a gente trabalha com eles, tá? A tela tá compartilhada com vocês, né? Vocês estão vendo a apresentação. Sim, Dá estamos pra sim. ver sim. Beleza. Os avisos que eu faço aqui na tela aparecem? Aparece. Sim, aparece. Beleza, vai. Tranquilo, então. Vamos continuar. Vocês vão perceber que essas duas partes aqui, ó, não vão estar nessa apresentação, tá? Como a gente não tá fazendo a aula presencial, eu achei melhor a gente fracionar mais as apresentações, tá? Deixando cada apresentação para um tema específico. Então, por isso que aqui ainda estou usando o termo aula, mas é tipo apresentação só. Se você pegar lá no... Se você for no Moodle, a partir de agora eu vou colocar tipo uma apresentação para cada tema, né? Então aqui vai ser a apresentação 6, aqui vai ter uma apresentação de sensores externos e mais uma aqui, para a parte de programação robótica, tá? Como eu tinha informado, esses três aqui são os últimos temas, a gente tratando da parte de classificação e aplicação dos robôs, tá? Dos manipuladores. Aí só vai faltar mais uma, que é a parte de volume de trabalho, que basicamente a gente já comentou sobre o tema, né? Mas a gente vai usar ele também com a parte de introdução a princípios de modelagem, né? Que seria a terceira parte lá do nosso tripé da ementa, né? Classificar, conseguir aplicar um robô em determinados sistemas e a parte de modelagem, introdução à modelagem. Beleza? Então vamos lá. Sistemas de movimento e posição. Só para informar, eu já deixei gravando a aula, tá? Não tinha que ficar aqui já para vocês. Então, o movimento dos atuadores e motores de mecanismos robóticos é comandado pelo sistema de controle dos braços mecânicos industriais, tendo como base para o controle o erro, ou seja, a diferença entre a entrada, a posição real das juntas e a posição desejada para essas, né? E a definição básica para controle, né? A gente vai controlar a posição das juntas de forma a posicionar o punho, de forma a posicionar o órgão terminal do manipulador de acordo com o set point, né? De acordo com o valor marcado. Pessoal, como eu estou apresentando em tela cheia, eu peço que se alguém digitar uma coisa no chat, dá um alô para mim, alguém no áudio, porque não fica aparecendo simultâneo. Então, a fim de obter
posição ou velocidade das juntas, utilizando sensores, aí dos quais a gente vai ter como os mais comuns resolver, encoders óticos e potenciômetros, né? Então já vê que esses sensores de movimento e posição então, são chamados também de sensores internos. Não necessariamente ele precisa ficar dentro do robô, tá? Mas está relacionado ao robô. E a função dele vai ser dar um feedback ou de posição ou de velocidade das juntas, tá? Ou às vezes dos dois, né? Dependendo do sensor que estiver utilizando. Depois a gente vai só comentar da parte de sensores externos, tá? Obviamente, sensores externos é aquilo que está fora do robô, né? Mais especificamente aquilo que faz parte da célula de trabalho. Ele vai delimitar a atuação do robô ou vai passar informações de ação do robô para outros equipamentos na célula de trabalho. Desses três aqui, a gente não vai comentar dos potenciômetros, tá? Acabei nem colocando slide sobre potenciômetro porque a gente comentou isso aqui na aula, né? A gente viu lá no laboratório 215, aquele robô verde, que ele usa sistema de potenciômetro, né? Professor, só um minutinho. Tem um aluno pedindo para o senhor colocar ele na equipe que ele não tá. Eu mandei no chat o e-mail dele. Beleza. Esqueci de mais alguém. O Felipe, pode continuar que eu adiciono ele aqui. Você adiciona? Obrigado. Beleza. Então, potenciômetro, a gente chegou a ver lá, né? Não sei se vocês vão estar lembrados. A gente viu eles posicionados bem na junta, bem nas juntas do robô. Parecia um motor posicionado do lado do eixo rotativo da junta. Até mostrei para vocês que ele tinha 3 fios, né? Potenciômetros. Esqueci o termo dele agora. Mas em essência são os mais simples de entender, né? Tem uma variação elétrica da resistência, você coloca uma tensão de alimentação, e se você colocar de 0 a 5, vai ter uma variação analógica que é proporcional ao ângulo de rotação da junta, né? Então isso é mais simples. Então vamos trabalhar com esses dois aqui, que são, primeiro, os mais aplicados, os mais utilizados aí, e mais, podemos dizer, mais complexos que os potenciômetros, né? É só uma ilustração para exemplificar o que foi dito na apresentação anterior do slide, né? Aquele mesmo diagrama de controle. Então a gente vai estar falando dessa parte aqui, dos sensores, né? Que vão estar aqui no feedback. Então antes de a gente falar de resolver, a gente começa falando do LVDT, tá? Que é o Linear Voltage Differential Transformer. O que vem a ser o LVDT? Ele é um sensor de deslocamento linear. Ou seja, ele serviria para medir deslocamento de juntas lineares ou aquelas juntas prismáticas, né? Ou ainda juntas de fusos, no caso de robôs. E largamente aplicado aí na indústria em N aplicações, em várias aplicações. Aí eu pergunto para vocês, eu não sei, alguns de vocês já teve oportunidade de trabalhar com um sensor desse tipo? Alguém? Eu Eu não. ainda não. Vocês já viram? Alguém já viu um LVDT? Alguém já conhecia? Já viu falar esse termo aí, LVDT? Também não. Também não? Não, nunca nem vi. Não, não. Tá, então beleza. Vamos lá, para a gente entender o LVDT, eu tenho que lembrar de um trafo, tá? Trafo todo mundo conhece, né?
Nunca vi mais gordo. Fica tranquilo, é magrinho, não é gordo não. O trafo todo mundo conhece, né? Você tem aqui, basicamente, a bobina do primário, a bobina aqui do secundário. Aí você tem o elemento ferromagnético no meio dele. Beleza? Trafo conhecido de todo mundo, né? Já viu eletromagnetismo, conhece o princípio de funcionamento do trafo, né? Você passa uma corrente alternada no primário, pelas leis do eletromagnetismo, você sabe que uma corrente passando por um condutor, uma corrente passando por um condutor vai gerar um campo magnético circular, pela regra da mão direita, e essa corrente, pelo processo de indução eletromagnética, vai induzir corrente do elemento ferromagnético, que vai por sua vez, vai gerar um campo magnético, vai induzir corrente no secundário, e de acordo com a relação de espiras, você tem uma transformação aqui com um fator eta de eficiência, uma leve perda na potência entre o primário e o secundário, seja por perdas térmicas ou perda de campo magnético mesmo. Todo mundo lembra, né, de transformador? Sim, beleza. Esse. Bom, todo mundo lembra de... Se todo mundo conhece o trafo, então, por tabela aí, todo mundo conhece o LVDT, só que eu não sabia desse nome. Por que vem assim ele? Imagine que a gente está acostumado com o trafo, as bobinas enroladas nesse elemento ferromagnético, né? Que vai ser responsável por... vai ser um caminho para o fluxo magnético, né? Agora imagina que eu consigo fazer esse mesmo princípio transformador sem as bobinas estarem enroladas no elemento ferromagnético, né? Um exemplo disso é o capacitor. Você usa o mesmo princípio, só que são duas placas muito próximas com um elemento isolante dentro, né? Isolando as duas, né? Para evitar o contato. Nesse caso aqui desse sensor, o LVDT, o que vai acontecer é que essa parte do sensor aqui, essa parte do trafo, do elemento de ferro, a gente vai fazer ele de forma que ele não encoste, que ele não tenha contato com as bobinas, e ele vai ser deslizante. Semelhante à régua potenciométrica que eu tinha comentado, né? Que é um potenciômetro linear. Aqui, ó, vamos olhar para esse desenho aqui. Você vai ter as espiras, né? O primário está aqui, e as espiras do secundário, beleza? Isoladas, e no meio deles eu tenho o elemento ferromagnético, que vai estar deslizando. Beleza? Então, em suma, o LVDT é um trafo com um elemento ferromagnético deslizante. Isso que ele é. E aí, por que a gente pode usar ele como um sensor de posição? Quando eu comentei, lembrando aqui do trafo, eu comentei que ele tem uma relação de transformação, né? Dada pelo número de espiras do primário, pelo número de espiras do secundário, né? Tem uma relação aqui. No caso, se você tiver o mesmo número de espiras, o que acontece? Num transformador ideal, você tem toda a potência de entrada indo pela potência de saída, né? Ou seja, se eu jogo 12 volts na entrada, eu tenho 12 volts na saída. Um trafo ideal, que não tem perda, não tem nada. E transformação 1 para 1. Seria um trafo isolador aqui, né? Não tem contato, acoplamento elétrico, somente acoplamento magnético. Mas se alguém pergunte, eu sei que tensão não é unidade de potência, tá? Só tô dando exemplo. 12 volts aqui, 12 volts aqui. Obviamente, se a corrente for 3 amperes, vai ser 3 amperes também, para manter os mesmos 36 watts de potência, tanto no primário quanto no secundário. Beleza? Isso aqui só é possível quando o número de espiras é o mesmo, né? Agora, se eu altero o número de espiras, se eu pego, por exemplo, eu tenho 10 espiras de um lado, 10 espiras do outro. Vou fazer aqui, ele rabisquei demais. Eu tenho 10 espiras aqui. Aqui N igual a 10. E no secundário, em vez de eu pegar 10, eu vou botar, sei lá, um tapa central aqui e vou pegar N igual a 5.
e vai alimentar com os mesmos 12 volts. O que vai acontecer aqui com a tensão na saída? A tensão entre esses dois pontos aqui. Vai ser igual a quanto? Quem sabe me responder? 6 volts, isso. Isso é sempre proporcional aqui ao número de espiras. E se eu pego aqui, sei lá, 7 espiras, N igual a 7, eu vou ter ali 0,7 vezes 12, né? Vai dar 8, mais ou menos 8. Isso aí. Quanto mais espiras eu pego aqui, mais próximo eu tô da transformação, beleza? Da tensão de entrada. Então, se eu conseguir reduzir o número de espiras, eu consigo reduzir a tensão que está entrando, né? Atenção, desculpa. Se eu reduzo o número de espiras, eu consigo modificar essa relação de transformação. Só que reduzir o número de espiras é um trabalho um pouco complicado. Então, o que eu faço? Olha para esse desenho aqui, ó. Deixa eu ter uma visão mais ampliada aqui. Eu mantenho o meu número de espiras do primário. O campo magnético induz a corrente aqui no elemento de ferro. E ele pega as espiras do secundário. Conforme ele desloca, o número de espiras do primário permanece o mesmo, porém, o número de espiras que o secundário está pegando diminui. Com isso daqui, você vai ter uma relação entre o deslocamento linear do núcleo, do eixo, e a tensão fornecida na saída, gerando esse gráfico aqui, tá? Aí a gente não utiliza essas zonas aqui, considera como zona mortas por conta da não linearidade dessa região, e utiliza mais a zona central. Então, se a gente alimenta ele com 12 volts, a gente trabalha com 10 volts, desconsiderando os extremos. Deu para entender o LVDT? Como ele funciona? Todo mundo conseguiu entender como é que ele funciona? Sim. A construção dele, claro. Tem outros aspectos de construção, tá? Esse aqui é o mais simples de entender ele. Mas, em suma, você vai ter enrolamento do primário, enrolamento do secundário, tá? Esse aqui, ó, é exatamente o que está no esquema. No esquema aqui embaixo. Deixa eu usar o apontador. Esse diagrama aqui é o mesmo, esse desenho aqui é o mesmo desse diagrama. Tá? Você vê a bobina do primário e as bobinas do secundário. Existe um isolamento entre as bobinas do primário e secundário, ou seja, eletricamente estão isoladas, e entre as bobinas e também o núcleo ferromagnético. Então, são todos isolados, tá? Essa carcaça, apesar de estar cinza aqui, normalmente ela é feita de material isolante. Não, ela tem que ser feita de material isolante, né? Por fora você coloca um revestimento metálico só proteção, que a gente está vendo na imagem. Mas isso é todo isolante. De forma que você alimenta com uma tensão alternada, né? Elemento transformador. No primário, vai induzir o campo eletromagnético, vai gerar uma corrente aqui, no elemento central, no ferro magnético, e esse daqui vai induzir a corrente no secundário, que é a tensão que a gente lê e relaciona com o movimento, o deslocamento linear dele.
Onde estão os enrolamentos? Cara, essa parte azul aqui, ó. É que tá em corte. Tá rotacionado em volta dele. Imagine um anel aqui rodando. Nesse outro aqui também, ó. Esses quadradinhos aqui são os rolamentos, ó. Acho que eu não peguei nenhuma outra imagem melhor da parte do LVDT. Não peguei. Pra desenhar. Você tem aqui o elemento ferromagnético. E os enrolamentos estariam assim, ó. Estariam aqui. Ficou horrível. Mas estariam assim, ó. Estariam em volta dele. E o elemento desloca no meio, tá? Isso, ó, o Gustavo pegou uma outra imagem. Exatamente isso daí. É isso daí mesmo, cara. A imagem dele tá bem mais visual do que o desenho que eu peguei aqui. Inclusive uma observação aqui. Agora. Tá errado isso aqui, é LVDT. Eu alterei aqui sem querer a ordem das letras. Beleza, entendido o LVDT, a gente vai pro primo dele, que é o RVDT. Bom, se eu posso fazer um deslocamento linear no núcleo de ferro magnético, eu posso fazer um movimento rotacional nele também. Aí a construção muda um pouquinho. Aí eu vou ter basicamente duas bobinas, digamos, de secundário, posicionadas a 90 graus, justamente em quadratura das duas, né? Tipo, 90 graus aqui, de forma que o primário está junto com o elemento. Isso aqui é uma ilustração, tá? Ele não é necessariamente enrolado no primário. Tem um videozinho que mostra melhor isso aqui, tá? Mas a maneira mais simples de entender ele, você tem o elemento ferrocondutor aqui no meio e você muda o momento angular dele só. Você muda a posição angular relativa dele, que está relacionada aqui por θ, beleza? Você modificando o θ, você vai modificar também a direção do campo, direção e o sentido do campo eletromagnético, né? Só vai manter a intensidade. Só que como é um campo, você vai afetar de maneiras diferentes espiras que estão posicionadas em pontos diferentes do espaço. No caso, como as duas estão posicionadas por um ângulo de 90 graus, uma vai ser função de cosseno de θ, enquanto a outra vai ser função do seno de θ. Beleza? É isso aqui que a gente vai ter, ó. Aqui tem um exemplinho dele, mas eu não vou ficar me atentando muito aos aspectos construtivos do Resolver, porque eu deixei um vídeo, tá? Para ilustrar. Aí no vídeo mostra a visão explodida, mostra os aspectos construtivos dele, é bem mais fácil de entender como que ele é construído do que eu ficar tentando explicar aqui, tá? O vídeo é curto, o vídeo, acho que tem uns 3 ou 4 minutos. Então depois eu peço que vocês vejam o vídeo para ver como que a gente consegue construir um negócio desse na prática, tá? Porque olhando aqui ele parece meio estranho de construção. Eu não vou nem tentar arriscar explicar porque ele é meio confuso mesmo. Você olha para ele, ele parece dois anéis circulares, um dentro do outro. E eu não vou tentar desenhar, porque vai confundir mais. Então, a parte construtiva, eu peço que vocês vejam o vídeo. Eu não vou mostrar aqui, mas vocês podem ver depois. Bem legalzinho o vídeo. Então, como é que a gente faz para detectar posição com esse cara, né? Lá com a LVDT, a gente detectava relacionando a tensão de saída do secundário com a tensão de entrada que a gente colocou no primário. Nesse caso aqui, ó, a gente alimenta ali com uma senoide,
beleza? Eu vou tratar aqui com relação à transformação de 1 para 1, tá? Só para facilitar. Sendo aqui, ó, VR, sendo a nossa tensão de entrada, beleza? A tensão de alimentação do resolver, que ele está chamando de transformador rotativo. É um outro nome dado para ele, tá? RVDT, resolver, o tráfego rotativo. Essa imagem que eu peguei, ele está usando φ, mas eu vou escrever com θ que é mais fácil. Mas tanto faz, tá? É só uma letra grega que mudou. Uma vez que você alimenta ele com uma senoide, a bobina cosseno vai ser V cosseno vai ser igual a VR cosseno θ. Beleza? Claro, a relação 1 para 1, né? Tem a relação de transformação aqui também. Enquanto que a bobina do seno vai ser a tensão de entrada vezes, cadê a borracha? Vezes seno θ. Beleza? Então, se eu quero achar o ângulo desses caras aqui, você vai pegar VS sobre VC, vai dividir, ó, operação matemática aqui, vamos arrumar espaço na tela, aqui, ó. VS sobre VC vai ser igual VR seno θ dividido por VR cosseno θ. VR aqui é igual, múltiplos. Ficou seno de θ sobre cosseno θ. Obviamente, isso aqui é a tangente de θ. E para obter o ângulo, você faz o arco tangente de θ. Arco tangente de VS sobre VC. Ficou horrível minha letra. Sei não, Leandro. Muito boa essa pergunta. Vamos chegar ainda no encoder, relaxa. Aqui a gente comenta do RDC como Resolver Digital Converter. Por quê? Você está vendo que as saídas dele não é um sinal puro que você simplesmente joga no CLP, você lê a posição e acabou, né? Eu pelo menos não conheço nenhum CLP que tem uma entrada lá cossenoidal e uma entrada senoidal. Não me recordo desse tipo de CLP. As entradas padrões de CLP são entradas digitais, nível baixo e nível alto, e entradas analógicas. E algumas para entrada de termopar. Então, a gente tem um dispositivo associado diretamente ao Resolver, que vai ser responsável por fazer a leitura desses dois sinais, que estão aqui em gráfico para a gente. Ver que a onda resultante é uma cossenoide, aqui é uma senoide. Por enquanto não traz para a gente como que essas ondas são geradas no mínimo detalhe, como que eu saio de uma onda, como que eu reconstruo, eu saio de uma onda modulada em cosseno e reconstruo essa onda aqui. Então, esse circuito aqui, o RDC, ele vai ser responsável por fazer a leitura desses dois sinais e as operações aritméticas com ele, informando para o controlador somente o ângulo. Então, ele só vai passar a informação de θ, que é o posicionamento angular da junta. Beleza? Eu não vou perguntar dos aspectos construtivos que eu falei que dá para ver no vídeo. Mas o princípio de funcionamento do resolver deu para todo mundo entender? Aqui uma outra imagem dele, né? Essa imagem aqui eu peguei do vídeo que ele usa para exemplificar, tá? Ele utiliza um bobinado quadricular ali para exemplo, que é mais fácil de entender. E aqui é como ele é visualmente, ó. Esse cara aí mesmo. Falei que ele parece ele parece um spinner. Todo mundo conseguiu entender o funcionamento dele? Sim, sim. E ele é muito utilizado. Aí então as vantagens dele, né? Primeiro que ele é robusto, por não ter componentes eletrônicos e pouco componente mecânico também,
a indústria gosta desse tipo de componente. Porque primeiro que cria bastante imunidade, ele apresenta bastante imunidade à vibração, resiste trabalho, não varia tanto com temperatura, e ele é muito confiável para esse tipo de aplicação de posicionamento. Beleza? Então essas são as principais vantagens que ele nos dá, né? E aí a gente chega em encoder. Aí o Leandro fez uma pergunta ali da lista, mas tá lá na lista para responder. Que são codificadores óticos, né? O encoder pode tanto ser usado para posicionamento para medir posição, quanto para medir velocidade também, tá? No lugar eu encontro os dois principais tipos, incremental e absoluto. Então eu mantenho falando isso. Aí eu faço a mesma pergunta para vocês. Alguém já trabalhou com encoder? Já viu encoder? Já mexeu com encoder? Já programou no Arduino da vida, alguma coisa? Não, não. Ninguém nunca mexeu com encoder? Caramba. Eu sei que vai ser o último slide, mas então vou só pegar um exemplo. Alguém já viu o mouse de bolinha? Eu sei que todos os mouses hoje são antigos. Tá, eu acredito que aquele mouse de bolinha seria o exemplo mais próximo da gente de aplicação de um encoder. O funcionamento daquele treco era aquela bolinha girava dois eixos rotativos, e esses eixos estavam associados a dois encoders para fazer o posicionamento XY. No caso, dois encoders incrementais, que a gente vai ver o que é. Então, esses trequinhos aqui não estão tão longe da gente, tá? Estão mais próximos da gente. Então, esse aqui tem cara de motor, um pouquinho mais parrudo, mais robusto. E esse aqui tem cara de prototipagem. Parece um potenciômetro. Mas se você olhar para cá, os sinais dele, ó, tem um clock. Beleza? Porque tem um conversor digital aqui para comunicação. Então essa é a cara dele. E aí dos dois tipos, os dois tipos eles se autodescrevem, né? O incremental e o absoluto. O que eles se autodescrevem? O incremental ele incrementa, o absoluto ele informa uma posição absoluta. Bem óbvio assim, né? Então, o encoder absoluto ele fornece a posição angular a qualquer instante, com base no ângulo de rotação do seu eixo. Aí é a seguinte afirmação: é capaz de recuperar sua posição após uma queda na alimentação. Isso aqui é uma vantagem que ele tem frente ao outro incremental, que ele não precisa de referenciamento, tá? Porque ele é um disco, marcado. Nossa, aqui é mais fácil de explicar aqui. Então, o encoder absoluto, ele é um disco marcado em posições angulares, de forma codificada. E aí, como que a gente codifica isso? Em dois códigos, que eu sei que vocês já viram em eletrônica digital, e é aquele tipo de código que você nunca usa para nada, mas a gente vê lá na eletrônica digital eles. Código binário, que a gente usa, faz a conversão lá de unidades e tudo mais, e o código Gray, que parece que é só para complicar um pouco mais. Só por curiosidade, alguém lembra desse código Gray aqui? Eletrônica digital, eu acho que vocês têm no começo do curso. Alguém lembra disso? Nunca nem vi. Eu acho que vocês viram, cara. Padrão da letra. Não lembro de ter visto? Vocês têm eletrônica digital no curso, né? Ou já tiveram?
Já, A né? gente já teve, mas eu lembro só do binário. Só binário? Então pode ter sido atualizada a grade. Quando eu tive, a gente teve esse código Gray. Eu só fui ver na prática como que a gente aplica ele. Binário, não vou explicar o que é o código binário. Todo mundo conhece o que é o código binário, né? Não preciso explicar o que é código binário. O código Gray, ele... A definição dele é que a cada número incrementado, o próximo número da sequência, você altera um único bit. O objetivo disso é você garantir um tempo de resposta maior para o sensor. Você consegue utilizar sensores com maior tempo de resposta, ou seja, sensores não tão rápidos, por assim dizer, sem e que isso prejudique o desempenho total do encoder, né? Então, olha só. Apesar de ter 4 marcações em cada ângulo aqui, são só 3, tá? A do meio tá tudo zerado, ó. Essa do meio aqui não vamos considerar para nada. Então vamos considerar aqui, ó, marca 1, marca 2, marca 3. Essa marca aqui, a posição dela é 0, 0, 0. As 3 estão brancas, tá vendo? Mesma coisa pro binário, ó, 0, 0, 0. O binário vai seguir em modo decrescente, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 posições. Agora o código Gray, ó, 0, 0, 0. Agora aqui, ele vai manter a mesma marca, e na terceira posição, ele vai alterar a marca. Logo, o código binário disso aqui é 001, o código digital dele. E aí, por consequência, continua. Aqui mantém, vou alterar só essa marca do meio, vai de branco para preto, e a última preta aqui a gente mantém. Logo aqui é 0, 1, 1. Percebe que se eu for converter isso aqui, ó, 0, 1, 3. E continuando, ó, mantém essa marca e altera essa daqui de cima. Logo vou ter 0, 1, 0. Então, se você fosse lendo, ele é 0, 1, 3, 2. Aqui é o 6, 7, 5 e 4. Esse é o código Gray. Normalmente ele é o mais aplicado nos encoders. A gente pega encoder incremental, a gente costuma ver mais ele. Porém, o mais fácil de entender é esse cara aqui. Porque simplesmente é 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1. Beleza? Então, se eu tenho 3 marcas por ângulo, logo o número de posição é 2 elevado a 3, tem 8. O número de posição é definido por 2 elevado a n. Beleza? Ô, professor, Pode falar. queria perguntar assim, tem alguma vantagem ou desvantagem em usar um código para outro? Ou o que muda assim? Ou é mais do fabricante mesmo? Tem características diferentes para cada um. No vídeo que eu deixei de demonstração, você vai ver uma característica principal dos dois, que é o quê? Esse aqui, você joga num conversor digital analógico simples e coloca numa entrada analógica de qualquer controlador. Pode ser CLP ou um controlador digital. Você joga direto, porque ele já está em ordem sequencial. É mais simples de trabalhar com o sinal de saída dele, tá? Imagina que você vai ter esses fotodetectores aqui, fotodetectores, vão gerar sinais digitais, né? ou recebendo luz, ou não recebendo. E você consegue pegar direto esse sinal digital e transformar em analógico, de forma direta, um conversor DA, simples, uma DAC. Enquanto que o código Gray, você não consegue fazer isso, tá? Porque você vai ter que ou você primeiro converte e depois decodifica ele, para saber qual código é relativo a qual posição, numa tabela de decodificação. Ou você decodifica primeiro para depois converter, tá? Essa aqui é uma característica que influencia nos aspectos construtivos dos dois. Esse aqui normalmente vai ser associado com um circuitozinho auxiliar antes.
que vai ser diferente do binário. E a outra diferença, que dá um aspecto de vantagem aqui para o código Gray, é que ele consegue baratear um pouco o custo, tá? Quando se trata de encoders de alta velocidade, o 99% dos casos você vai encontrar o código Gray. Porque como ele altera somente uma marca de posição, você exige um tempo de resposta menor do sensor, tá? Perceba que, pega a posição 000 para a posição 001, duas posições próximas. A primeira e a segunda marca, elas não mudam de posição, então o sensor não muda a resposta dele, mantém a mesma. Já a terceira vai mudar o tempo de resposta aqui, ó. Beleza? Então você tem tipo a marca toda para ele mudar o tempo de resposta. Essa daí é a principal vantagem. Claro que isso aqui foi desenvolvido quando começaram a criar os encoders, que o tempo de resposta dos sensores não era tão veloz quanto hoje. Hoje isso aí acaba minimizando bastante, tá? Beleza. Beleza? Aí o Leandro tinha perguntado, vamos da lista. Cadê? Qual a resolução angular? Olha só. Quantos ângulos tem uma circunferência? 2π, né? Toda circunferência, pelo que eu lembro, tem 2π. Se eu dividir minha circunferência em 8, nesse caso aqui, a minha resolução angular é 1/4 de π, né? Correto? Então tem uma resolução aqui angular de 45 graus. Ou seja, eu consigo ter precisão aí, uma resolução de 90 graus, a gente sempre joga a precisão como 2n, né? O espaço entre 2. 45 graus de resolução angular. Tratando de fórmula matemática, a gente pode descrever isso sendo a resolução angular 2π sobre 2 elevado a n. Ou ainda 2π elevado sobre 2. Meu Deus. Tá horrível aqui minha letra. Π dividido por 2 elevado a n menos 1. Beleza? Esse é o cálculo para a gente pegar a resolução angular de um encoder. Isso o encoder absoluto, né? Deixa eu ver se eu não esqueci nada para falar de encoder absoluto. Normalmente usa código Gray. Falei que as marcas aqui são buracos, aqui passa luz entre eles, ou bloqueia ou passa luz, dos pares fotoemissor e fotodetector. E a principal vantagem dele é que não precisa de referenciamento. Aí aqui está o vídeo de demonstração, tá? Pode clicar aqui e ver um videozinho desse cara aí. Botei 2 vídeos de encoder, se não me engano esse vídeo aqui é o vídeo que compara os dois e mostra aspectos construtivos deles também, tá? E fica assim, essa beleza aqui, ó. Eu nem vi quantas posições tem esse cara aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ó, esse disco aqui tem 9 posições, então seria 2 elevado a nona, que não lembro é 1024, né? Posições. A resolução angular dele é 2π dividido por 1024. Beleza? Esse aqui ele vai de 0 a 1023. Né? Dúvida sobre encoder incremental? Como você sabe que tem 9? Eu tô confiando na imagem, cara. Contei aqui, ó. Tem 9 marcas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui no meio não altera. Então são só 9 marcas que ele tem. Beleza? É tipo aquela tabelinha... 512? É, 512, pô. Confundi, viajei. É isso aí, Rony. Obrigado aí. É isso mesmo. Pô, dá pra reagir a comentário aqui. Que legal. Se eu fazer conta de cabeça, eu erro, tá vendo? Normal. Dúvida sobre encoder incremental?
Falando que eu usei aqui? Essa aqui? Dois π elevado, dividido por 2 elevado a n menos 1. Não, a fórmula na verdade vai ser 2π, que é 2π é uma circunferência inteira, né? 2π é uma circunferência inteira. Aí você divide pelo número de posições que você tem, que é 2 elevado a n. Quando eu fiz isso daqui, porque eu fiz isso aqui, ó. 2 elevado a... Deixa eu fazer na outra tela aqui que tem mais espaço. Ó, 2 elevado a n é a mesma coisa que eu dizer que é 2 elevado a n menos 1 vezes 2. Certo? Quando eu faço isso, ó, 2π dividido por 2 elevado a n menos 1, que multiplica 2, eu posso cortar esse 2 com esse 2. E eu tenho que π é igual a 2 elevado a n menos 1. Entendeu? Aí por isso que eu corto esse 2π ali. Beleza? Acho que ninguém ficou com dúvida do encoder incremental, né? Dá pra entender ele. É relativamente simples de entender o funcionamento desse cara aí. Incremental não, absoluto. Tô falando incremental. Incremental a gente vai ver agora. A primeira coisa do incremental é que ele é mais barato. Já começa aí. O incremental o encoder é mais barato que o outro. Por quê? Porque ele é mais fácil de fazer. Ele é basicamente uma roda dentada, né? Só que em vez de ser dente é furo. Então ele tem um disco todo furado. E aí, eu sei que tem três sensores ali, mas vamos ver um por um primeiro. Vou pegar aqui no próximo. Aqui. Então, imagina, você tem lá o disco redondo, e não torto assim que eu estou fazendo. Vamos fazer que ele tem 4 marcas, tá? Então, em 180 posições, terá uma resolução de 4. Pi sobre 179. Você está perguntando referente à pergunta lá, Leandro? Tá, me lembra, assim que eu terminar de falar do encoder incremental, me lembra de comentar disso daí. Porque o número de posições de um é diferente de posições do outro, tá? O que define o número de posições do encoder absoluto é 2 elevado a n, sendo n o número de marcas daquele encoder, tá? O número de marcas por posição. Quer ver, ó? Esse primeiro aqui que a gente viu, ó, ele tem 3 marcas por posição. Logo, 2 elevado a 3, eu tenho 8. Tenho 8 posições para cada um deles. Beleza? É isso que está aí. Já no encoder incremental, o que define o número de posições dele é o número de quadradinhos que ele tem aqui, é o número de janelas. E o mouse morreu. Aqui. Esse aqui que eu desenhei agora, ele tem 4 posições. Tá vendo? Isso aqui a gente chama... Vamos lá. A construção dele. Já vou chegar nisso aí, então. A construção dele é esse disco furado, no qual eu tenho, de um lado, um fotoemissor, tá ali, é o sinal A, tem um LEDzinho aqui, um fotoemissor, e no outro lado eu tenho um fotodetector aqui, beleza? Então a luz vai estar sendo emitida aqui. Quando estiver na marca, vai estar em sinal alto, quando girar, vai estar em sinal baixo, gerando uma onda quadrada, beleza? Essa aqui é a característica desse tipo de sensor.
E aí, quando a gente tem número de pulsos aqui, a gente tem uma unidade que, inclusive, a gente usa para dimensionar um encoder para uma aplicação. Pulsos por revolução. Ou seja, quantos pulsos que ele dá para cada volta do encoder, tá? Você vê essa diferença aí de chamar um para o outro, né? Pensando que ele tem 4, logo a minha resolução angular aqui seria de 45 não, seria de 90 graus, correto? Meio π. Beleza? Aqui é direto 2π sobre pulsos, que é a quantidade de pulsos que ele tem. Beleza? Tem 4 pulsos, vou dividir em 4. O screw do mouse funciona com encoder desse tipo. Não tenho certeza, cara. Mas eu acho que funciona assim. Pelo desempenho dele, eu acho que funciona. Eu não sei se é um. Eu não sei se o screw do mouse estão usando um potenciômetro ou se estão usando um encoder. Não sei. Qualquer hora eu abro o mouse pra ver. Eu tenho o mouse quebrado aqui, eu abro ele. Eu abro ele e depois respondo isso aí. Mas eu não tenho certeza se é encoder. Porque dá pra fazer com potenciômetro também. Agora olha só. Se eu estou pulsando, eu sei que cada pulso representa um passo desse encoder. Então bastaria eu ter um circuitozinho que conta quantos pulsos tem e eu sei a posição angular de quando está se mexendo na junta, né? Deu um pulso, eu sei que se movimentou 90 graus. Deu mais um pulso, 180 graus. Beleza? Então o número de pulso eu consigo associar ao quanto de movimento angular que aquele encoder está indicando, né? Qual que é o problema disso? Bom, o motor gira para dois lados, né? Ele gira no sentido horário e sentido anti-horário. Se eu tenho uma sequência de pulsos, como é que eu vou saber se esse pulso está indicando sentido horário ou sentido anti-horário? Já que é tudo igual, não tem diferença, né? Aí a maneira que a gente tem de resolver isso é utilizando um segundo fotodetector. E aí foi por isso que eu desenhei. Porque, em geral, ele está posicionado 90 graus do primeiro. Para que isso? Eu não sei porque que arbitrariamente 90 graus, mas é só para forçar a defasagem de 90 graus aqui, tá? Arbitraram 90 graus, botaram ali. E aí o que acontece? Bom, esse cara aqui, a gente vai chamar um de sinal A e o outro de sinal B. Eles se comportam da mesma forma, ou seja, gera uma onda quadrada. Tá? Só que como essa onda quadrada está defasada em 90 graus uma da outra, tem esse treco aqui, ó. E aí vamos definir pelo borda de subida. Quando a borda de subida do B vem antes da A, significa que está girando no sentido anti-horário. E aqui, eu peço desculpa que eu coloquei a imagem, e depois eu fui ver que a imagem está meio estranha. Eu não sei porque que ele inverteu aqui, barrou a saída B. O ideal seria que, tipo, tem o canal A e o canal B vem e começa depois do A. Principalmente o que eu estou desenhando aqui em cima. Ou seja, o A tem um borda de subida antes do B. Define sentido horário. Beleza? É assim que a gente define sentido horário e anti-horário no encoder incremental. Você coloca 2 sinais. Beleza, então a gente consegue resolver um problema que ele tem, que é o de sentido, né? O outro não tem esse problema, já que cada marca tem o seu próprio. É individual, né? Você não tem marcas repetidas ao longo dos ângulos. Só que isso aqui apresenta outro problema ainda. Assim, eu sei que deu 3 pulsos, eu sei que ele rotacionou 270 graus. Beleza, ele rotacionou 270 graus, mas qual que era o ponto de partida dele? Onde é que ele saiu para rotacionar 270 graus? Ele estava no 0 graus, ele estava em 100 graus? Que ponto que ele estava? Ou seja, quando você usa esse tipo de encoder aqui, você precisa de referência. E aí tem encoder que tem o sinal C, meu Deus, Sical. Sinal. Tem encoder que tem o sinal C, tem encoder que tem o sinal O, tem encoder que não tem nada.
Só A e B. Então, para que serve esse sinal aqui? Normalmente é uma marca, ó. Vou pegar aqui que está ampliado. Se você ver, tem só uma marquinha aqui, ó. No disco todo, ela é a única que está nessa posição. Ou seja, ela é a única que deixa passar o sinal desse LED aqui, ó, do sinal O. Na verdade, sinal 0, né? Seria o referencial desse encoder. Então, toda vez que passa ali, cheguei no 0. Quando tem esse tipo de encoder, você sincroniza o 0 do encoder com o 0 do motor, né? O ângulo 0 do motor. Beleza? E quando não tem, que é a maioria dos casos, como é que a gente faz? Você coloca um sensor de fim de curso. Você força passar por um sensor. Você coloca uma chavezinha aqui. Fim de curso aqui. E toda vez que o sensor, a rotação do motor do eixo da junta bater nele, você referencia o encoder. Aí como é que é referenciar? Eu tenho lá um contador de pulso, né? Então tem um circuito contador, que ele vai ter um sinal aqui de referência. Toda vez que bate esse sinal de referência abaixo da bola de subida, você zera o contador. Simples assim, tá? Aí, quais são as vantagens desse cara aqui? Pô, para medir velocidade, ele é maravilhoso. É só você pegar a distância entre dois pulsos, dois bordas de subida, no caso, ou dois bordas de descida, tanto faz, você escolhe. Se você quer trabalhar com marca de subida ou com marca de descida. Pega duas. Eles representam aqui, no caso, 90 graus. Em angulação, pega o período que foi dado isso. Faz uma regra de 3 simples, você consegue pegar a velocidade angular da junta, né? Você consegue pegar aqui ômega, né? Velocidade angular da junta. Sabendo o ômega e sabendo o diâmetro da junta, você sabe o deslocamento real da junta, né? Que aí seria π, diâmetro, ômega. E diâmetro sendo a circunferência, né? E a velocidade. E aqui a velocidade angular. Aí você vai ter a velocidade de rotação dela, né? Não em RPM, mas em deslocamento por segundo, por unidade de tempo que você for usar. Essa é uma vantagem dele, facilidade de medir velocidade. Você tem outra vantagem dele, que é mais barato. E aí você tem as desvantagens dele. Você tem o inconveniente de ter que ficar referenciando esse tipo de sensor. E você exige você exige circuitos de maior velocidade, né? Por conta da velocidade de pulso gerada, né? Então imagine que você tem uma sequência de pulsos, que é o principal limitante desse tipo de sensores. Você tem ali 2.000 pulsos por revolução do encoder. Se ele estiver girando ali em 100 RPM, que é uma velocidade relativamente baixa, né? Você vai ter 100 rotações por minuto, logo você vai ter 2.000, vai ter 200.000 pulsos por minuto. Aí 200 dividido por 60, você vai ter a frequência mínima de operação, a metade da frequência mínima de operação aí do canal digital, que vai pegar esse trem de pulso. Então essa é uma limitação dele. Ele exige uma entrada digital de maior velocidade, né? Essa é a principal limitação da aplicação desse tipo de encoder aí. Ver se eu tenho coisa. Aí, o exemplo que eu falei tinha ficado no final. Dúvidas? Ficou alguma dúvida entre esses sensores que a gente está vendo? Te viu, na verdade, né? Alguém ficou sem entender alguma coisa? Acredito que não, professor. Só tô me duvidando como eu faço aquele tipo de exercício ainda.
Deixa eu ver se estou com ele aberto aqui. Bom, não precisa ser tipo aquele exercício, mas tipo como eu faria um genérico, sabe? Uhum. Qual a resolução angular de um encoder de 180 posições? Tá. O enunciado do exercício é bem simples, né? Como ele tá qual a informação que o exercício está te dando? Ele fala que você tem um encoder e que ele tem 180 posições, né? O que você entende por isso? O que significa que o encoder tem 180 posições? Que ele vai ter 2 elevado a n. Não. Não, Vai o que é, ter. o que é uma posição? Depende, nesse daí é um buraquinho, no outro é um risquinho. Não, no outro, talvez, não sei se ficou claro, mas no outro, eu sei que tá preto e branco aqui, mas normalmente são buracos também, tá? Só tá preto e branco que é mais fácil de entender aqui. Ah, tá, entendi. Mas os dois Então, são buracos para passar luz, tá? tá bom. Os dois são assim. Mas não é posição. Os buracos nos dois não indicam necessariamente posição nos dois. No encoder absoluto, aqueles buracos são as marcas de cada posição. Cada, Seria, então, o número de camadas que tem de buracos? Ou não? O número de posições. Tipo, nesse daí, ele, do encoder absoluto, seriam 3 camadas de furinhos. É isso que ele quer dizer? o número. Então, esse número de camadas aí pra gente é o número de marcas por posição, tá? Ou seja, podemos dizer assim que é o tamanho da palavra digital de saída desse encoder. Deixa eu ver qual que tá na tela aqui. Esse aqui, por exemplo, tá vendo que ele tem 3? Você usou o termo camada, né? Ele tem 3 furinhos, né? 3 camadas. 1, 2, 3. Significa que a palavra dele tem 3 bits, né? Ué, tá rodando um vídeo aí? Foi mal ter ficado mudo do nada aqui. Aqui do nada abriu um vídeo no meu PC aqui. Foi mal. O João Não ficou respondeu mudo, não. fatias. Eu continuei falando? Eu não sei por que abriu um vídeo aqui, cara. Foi mal. Fatias, é exatamente isso, João. Cara, quando a gente fala de posição, estamos se referindo ao quanto que o encoder consegue passar pra gente de informação angular da posição da junta, tá? Se você está tratando de juntas rotativas, o que importa pra gente é a posição, o posicionamento angular dela, né? O quanto que ela consegue se movimentar. Lembra quando a gente tratou de resolução da junta? A resolução da junta é definida por resolução de cada junta especificamente, pela menor fração de ângulo que eu consigo posicionar o eixo daquela junta, né? O eixo não, desculpa. É o eixo da junta, o eixo do motor que posiciona a junta, né? Aí, no caso específico, os encoders normalmente são acoplados direto no motor, porque normalmente você tem sistemas de redução para você aumentar o torque. Por consequência, você consegue aumentar a resolução do posicionamento angular daquela junta. Então, quando eu falo de um encoder com 180 posições, estou falando de um encoder que consegue me dar como feedback, como resposta, uma informação de até 180 informações diferentes de posição daquele motor. Conseguiu entender? Essa pergunta especificamente ela não está tratando ou de um encoder incremental ou de um encoder absoluto. Ela está tratando de qualquer tipo de encoder que informa para a gente Mas aí, então, 180 cada posições diferentes. posição vai estar... Mas aí, então, cada posição vai estar a cada 2 graus, porque são 180 posições. Exatamente. É isso mesmo.
A distância entre cada posição são 2 graus. Então a resolução angular são 2 graus. Exato. Entendeu? Entendi, já vou até responder. Simples assim. É simples assim. E como a gente posiciona ele direto no motor, então se você tem uma resolução, nesse caso, por exemplo, de 2 graus, se você tem uma relação de redução de 1 para 2, você consegue reduzir, né, melhorar essa resolução para 1 grau, por exemplo. Utilizando caixa de redução, sistema de engrenagem, sistema de correia, polia, tudo faz. Qualquer sistema de transmissão ali com alguma transformação. Beleza? Que é isso que está dizendo no último slide lá que eu não comentei. Beleza. Isso aí para os dois, né? A lista só tem 5 exercícios, né? Não tão difícil. Eu acho que não tão difíceis, né? É só sobre o que a gente está falando aqui mesmo. Deixa eu ver que horas são. 11 horas. Deixa eu ver, a próxima apresentação. Eu não sei se eu já coloquei isso aqui lá no Moodle da próxima. Ainda não, essa daí é a última. Essa aqui é a última. Tá, a próxima só tem 3 slides, então eu vou só mostrar aqui. É muito mais simples, ó. Deixa eu interromper o compartilhamento. Eu vou mostrar a próxima, que a gente trata de sensor, que a gente encerra por hoje, os sensores. F5. Beleza. Então, sensores externos e programação robótica. Programação robótica eu vou deixar para depois, tá? Não vou entrar nela agora, não. Porque essa aqui eu vou colocar hoje já. Quero colocar alguns vídeos de exemplos. Para vocês verem o que significa essa parte de programação robótica. Não é especificamente abrindo o computador e programando, tá? Mas é mostrando como que eu faço cada um desses tipos. Assim como você tem para computador, para CLP, você tem formas de programação diferentes, para robô também tem. Então vamos só encerrar na parte de sensores externos. Aqui tem... beleza. Eu não sei o que esse vídeo está fazendo aqui. Eu vou tirar esse bagulho aqui. Não era para estar aqui. Então, sensores externos. Sensores internos. O interno fica associado ao movimento da junta. Tanto movimento quanto posição da junta. Velocidade e deslocamento da junta. E os externos são sensores, ó, cuja finalidade vai ser obter informação do ambiente que se encontram e são utilizados como sistema, como componentes do sistema de controle de realimentação do robô. Então, esses sensores externos eles vão ter 2 finalidades principais. A primeira é para o robô saber como que está o ambiente que ele atua e saber os limites de operação para ele, ou também os gatilhos de operação. Como assim? Você tem, por exemplo, um manipulador, um extrator. Você tem um molde fechando em alta pressão. E quando esse molde abre, um robô entra e tem que tirar o que está lá dentro desse molde. Esse robô ele precisa de um sinal para saber quando é o momento certo dele entrar, né? E como é que se dá esse sinal? Esse sinal pode ser um sinal digital do controlador da máquina da prensa que informa para o robô. Né? Para o robô entra como um sinal digital, normal, uma entrada digital. Esse sinal pode ser um sensor óptico que o robô tem, pode ser um sensor indutivo, ou outro sensor digital, pode ser uma análise de imagem que o robô tenha, alguma coisa que vai informar para o robô que ele tem que atuar. Aí tem vários exemplos, né? O momento certo de um robô manipulador de solda entrar e fazer o ponto de solda. Vai ter o sensor para informar ele para fazer isso. E os sensores de delimitação do espaço que o robô pode atuar, né? Além dos sensores que indicam para as outras máquinas da célula de trabalho
o posicionamento do robô e para que elas não interfiram na atuação dele, né? Então, bem entre aspas, aí seriam as máquinas conversando umas com as outras, né? Dentro da célula de trabalho. Célula de trabalho, entendo, são o conjunto das máquinas em operação para realizar uma determinada finalidade, né? Uma determinada operação. Um processo industrial, digamos assim. Aí vai ter diversos tipos de sensores, né? E eles vão poder se classificar de acordo com os princípios físicos, quais são baseados. A gente não vai ficar aqui explorando quais são os sensores, porque pode ser qualquer um. Literalmente, qualquer sensor pode ser aplicado dependendo da forma como você precisa, da sua finalidade, né? Beleza, em geral, aplicado em célula de trabalho, que eu comentei. Se você tem um robô, aquele tipo lá de aplicação que ele fica só fazendo uma sequência fixa, normalmente você não tem. Em sequência fixa você não tem sensores externos, você não precisa, né? O robô fica fazendo uma coisa o tempo todo. Então você corta esses sensores aí. Aí basicamente você tem aí os tipos, né? Sensor de tato, é que ele vai detectar pressão entre os dedos da garra. Perceba que esse sensor aí, ele tá no robô, mas ele não é do robô. Esse sensor de tato, olha só, ele vai estar lá na garra, só que a garra é um órgão terminal, né? E a gente viu que o órgão terminal, ele não faz parte do mecanismo robótico, né? Ele está associado ao mecanismo robótico. Lembra que a função do braço robótico final dela é posicionar o órgão terminal, né? Posicionar o pulso que vai direcionar o órgão terminal. Posicionar e direcionar o órgão terminal. Essa é a função do robô. Então, o órgão terminal não faz parte dele. Portanto, os sensores que estão associados ao órgão terminal não são do robô. São dele, no caso aí da garra, né? Aí pode ser um pressostato, pode ser só um sensor de fim de curso, dependendo do que se for aplicar, né? Aí você tem tipo sensor de proximidade, que vai detectar a presença de objeto ou material. Aí esse sensor de proximidade, o que são eles, né? Pode ser um sensor ultrassônico, tipo sensor de ré, infravermelho longo, até mesmo sensores indutivos e capacitivos são bem usados, dependendo da distância. Dependendo da forma que você for aplicar, você pode usar todos eles. Aí tem outro, sensor de pressão, temperatura, sensores magnéticos. E aí o último, visão de máquina, que foi o que eu tinha comentado, né? Então ele infere informação com base no processamento computacional de imagens obtidas por meio de câmera. Aí é muito específico, depende da aplicação. E aí o último slide dessa parte de sensores externos, que é muito curtinha mesmo, é só um diagrama do fluxo de dados aí dentro da célula de trabalho, né? Então você tem o operador comunicando com o sistema de inteligência. Aqui é uma célula de trabalho automatizada, né? Dentro do sistema de inteligência vai estar o sistema de comunicação, ou seja, IHM, né, interface homem-máquina, e o sistema de decisão, a tomada de decisão ali é o sistema controlador, né? O sistema que vai supervisionar e controlar aquela célula de trabalho inteira. Aí você tem uma outra malha quadriculada, o manipulador robótico. Esqueci que tô com caneta. Cadê? Canetinha. Aqui, a gente tem o sistema de controle, que a gente já falou dele. Aí você tem os sensores da junta, que a gente acabou de falar. A atuação do motor também, que a gente já falou. Então, o sistema de controle recebe informação dos sensores e atua sobre os atuadores das juntas, né? A fim de posicionar o mecanismo robótico. E ele também controla aqui o órgão terminal de acordo com a programação que foi dada para ele. Ele comunica diretamente com o sistema de decisão, que ele está submisso a ele. Lembra, o robô é um servo, né? Ele tem que obedecer. Ele não é master, né? Aqui ele está como slave. E aí ele atua em cima da máquina, tá aqui essa linha. O sistema de tomar decisão também atua em cima da máquina. A máquina só obedece, não faz nada. Não manda nada, só obedece. E tem os sensores externos que fazem aí esse feedback, tanto do que o robô está fazendo, que a máquina está fazendo, para o sistema de tomar decisão. Perceba que tem duas linhas aqui entre o robô e o sistema de tomar decisão. Tem uma linha direta, essa aqui, e tem uma indireta, passando por essa pontilhada e indo aqui pelo sensor. Normalmente quando isso acontece, essa daqui trabalha por protocolo de comunicação. Comunicação. Ai, caramba, o que eu escrevi?
Protocolo de comunicação. Enquanto que essa aqui trabalha por sinais digitais e analógicos, dependendo do sensor. Claro que tem um caso especial do tipo de câmera que também é um protocolo, né? É basicamente isso que você tem. E quando você tem esses dois aí, normalmente um está tratando de segurança do outro, né? Um é o elemento, o sensor mesmo, o que o robô está informando. Um é o que o robô está informando diretamente para o sistema, e o outro é o que o sensor está informando, né? Se as duas informações forem a mesma, bateu, tá segura a informação. Beleza, pode prosseguir. Agora, se as duas não forem a mesma, se tiver um descasamento de informação aí, você gera um alarme para a máquina, né? Realmente é para isso. Então, sensor externo é só isso. Não tem... Tanto é que eu nem criei lista de sensor externo, porque não faz sentido nenhum perguntar o que é isso aí. É o que a gente aplica em qualquer lugar de automação, né? Beleza? Dúvidas? Então acabou, pode sair. Então, se ninguém tiver mais dúvida, não tiver mais nada para comentar, a gente encerra por aqui. Porque aí o próximo assunto eu prefiro... Vou colocar hoje mesmo já lá. Eu prefiro que vocês vejam antes, para depois a gente só comentar, né? E aí eu vou tentar colocar sempre uma semana antes, né? E não fazer que nem eu fiz ontem de colocar um dia antes. Vou colocar bom. o conteúdo já hoje. Aí vocês têm uma semana aí para ver. Que aí eu acho mais produtivo a gente só ir comentando sobre ele. Eu só tenho uma dúvida sobre o trabalho lá. Pode repetir tema ou o senhor não quer que repita temas? O trabalho? É, o trabalho. Deixa eu pegar aqui, peraí. Mas não é para repetir tema, não. Tá bom. Então a gente tá Eu coloquei, ó, eu vou até ler o que eu coloquei lá, é só um parágrafo que eu coloquei. Descritivo do trabalho. O trabalho será em grupo de até 4 participantes. O que eu me lembro, a gente tinha definido que iam ser 6 grupos de 4 e um com 3 pessoas. Sim. Na sala tem 27 pessoas, né? Então cada grupo escolherá um dos temas abaixo descritos. Deixei aqueles 7 temas mesmo, não acrescentei nada, nem tirei. O formato escolhido foi artigo, definido por vocês mesmos, tá? Eu tirei aquele mínimo de 10 páginas, não tem mínimo. E peço que ninguém extrapole o máximo de 20 páginas lá, porque senão eu vou ficar com muita preguiça de ler. Então já estou avisando, não coloca muita página, que vai dar preguiça em mim. Sendo que deverá conter, dentro do trabalho, então o teu texto vai ter que abranger esses aspectos. O significado do texto, do tema escolhido, descrevendo histórico de forma introdutória ao tema, as principais características da área robótica e suas tecnologias empregadas, ou seja, aquilo que principalmente caracteriza aquele tipo de aplicação, né? Vai ter, obviamente, a aplicação em si, o destino dela e as principais características que elas são necessárias para aquela determinada aplicação, né? Aí, apresentar exemplos de aplicação de sistemas robóticos para o tema escolhido. Aqui são aplicações práticas, tá? Não é aquela aplicação mais genérica. Que nem ali a aplicação para saúde. Aplica-se em um hospital. Beleza, mas faz o que dentro do hospital? O que um robô pode fazer ali? É nesse sentido que eu estou falando. E aí, nessa apresentação dos temas, na apresentação de aplicações práticas, evidenciando, primeiro, a problemática resolvida pela automação, e aí, se possível, relacionar com o estado da arte do tema escolhido. Isso aqui é para quem gosta mais de pesquisa, então eu deixei aqui como um a mais aí, tá? Que é você pegar o que está sendo de mais moderno na área, isso que se chama de estado da arte, né? O que está sendo de mais moderno pesquisado. Beleza? E aí, quaisquer outras informações e comentários que o grupo julgue interessante, ao expor sobre o tema escolhido, poderá acrescentar ao artigo. Beleza?
Beleza. Todos do grupo precisam postar ou só um do grupo postando já tá bom? Só um do grupo postando já tá bom. Eu só queria Tá. ter os nomes dos grupos antes. Tá bom. Trabalho em grupo funciona de boa? Ou na sala tem gente que gosta de fazer trabalho sozinho? Que eu esqueci de perguntar isso no passado. Funciona de boa. Tranquilo? Se funcionar de boa é mais fácil. Que aí não precisa repetir tema nem nada. Não, acho que não vai ter ninguém sozinho, não. Então, beleza. Então fica dessa forma. Eu coloquei lá o descritivo no Moodle, aí ficou aqueles 7 temas mesmo, né? Aí, quanto tempo vocês acham que vocês conseguem definir os grupos? Então, A a gente já gente já definiu a tava maioria. fazendo isso hoje. Mas se você quiser, eu posso montar uma relação com o nome das pessoas, o tema e te mandar até semana que vem. Beleza. Pode ser? Se você me mandar, eu agradeço. Pode ser sim. Então tá bom. Aí fica por isso aí. Qualquer coisa é só mandar mensagem, só mandar uma alô aí. Se tiver alguma coisa errada no Moodle também lá, vocês me avisam que eu corrijo lá. Tá bom, Eu professor. dei uma conferida, mas pode deixar. Às vezes eu posso deixar passar alguma coisinha. Deixa eu Muito encerrar a obrigado. gravação aqui, que da outra vez esqueci. Parar a gravação. Beleza.